Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 8 de março de 2012. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 10ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciando nossa hora livre, convidar o vereador Márcio Damasio. O vereador dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui nesta sessão e iniciar minha fala aqui, trazer à tona deste plenário um debate que eu estava analisando durante essa e pensando a respeito do trânsito da nossa cidade. A gente que vem aqui da região de onde eu venho, de Conquista, 3º distrito, quando eu chego aqui em Duas Pedras, eu gasto mais tempo para chegar de Duas Pedras, que é o centro da cidade, do que para me chegar de Salinas até Duas Pedras. E eu estava tendo uma visão, está aqui o vereador Vanozinho, que já foi diretor lá da Altran, por que a gente não procurar lá com o diretório da Altran essa rua General Osório, que hoje ela dá a mão só em sentido para Duas Pedras. Se a gente conseguisse fazer com que aquela rua ali, a gente tivesse mão e contramão nela até a Praça do Suspiro, ao meu modo de ver, a gente desafogaria um pouco esse trânsito aqui que vem para o centro da cidade. Pessoa que pretende ir para a Olaria, que ele não quer passar aqui no centro da cidade, chegando até a Praça do Suspiro, ele tem uma opção de subir pela Vila Amélia e chegar até o Vale dos Pinheiros, ou por que não dizer até para vir ao centro da cidade, você também tem opção. Então, é uma coisa que eu queria trazer esse debate aqui para fazer ver ao diretor do Altran, porque é um órgão de bastante valia na nossa cidade, mas que a gente vê nos últimos dias é muita fiscalização, por que não dizer, aplicando multas em cima do cidadão, e a gente não vê solução para o problema do trânsito. Então, vereador Edson Flávio. O vereador coloca com muita propriedade. Nós sabemos que o vereador Vanor, quando esteve na Altran, ele apresentou um projeto, o projeto aconteceu durante um período, a Praça do Suspiro estava em reforma, né, e a fala daquele momento era que, depois da reforma da Praça do Suspiro, o trânsito que estava sendo desviado na Rua 7 subiria até o Suspiro, e daí as pessoas iriam para Vale dos Pinheiros, saindo atrás do Campo Friburguense, etc. Mas aí mudou a superintendência da Altran, né, mudou também o plano por pressão, parece que de alguns cidadãos, com toda a legitimidade, fizeram a pressão. Mas nós precisamos olhar aí o trânsito da cidade com mais seriedade, mais firmeza, né? Então, o que Vossa Excelência está colocando é importante, porque para subir, nós teríamos aí 3 pistas, e nós só temos hoje 2, que desemboca em uma, que é aqui, desemboca em uma, não, quando chega na Rua 7 ali, a coisa complica. Então, e a General Osório, quando tinha as 2 pistas, e a pista da General Osório liberada para mão contrária, tinha vezes que ficava vazia, até porque as pessoas não sabiam. E quando sabia, fugia por ali e rapidinho saía do tumulto. Que a pessoa que vai para a Olaria, que vai para o Vale dos Pinheiros e tudo mais, não precisaria cortar aquele eixo ali, já subiria pelo Corpo Bombeiro. Então, a lembrança, Vossa Excelência, é importante. Falta que parece que agora tem uma nova superintendência na Altran, disse até que o novo superintendente é formado em Harvard e algumas coisas mais, não sei, tem uma formação grande, e trabalhou no metrô do Rio, né? E essa sapiência toda que traz no currículo
terá que ser fundamental para buscar resolução para o trânsito. Porque muitos criticam que não existe engenheiro de trânsito, que não existe esse profissional ou aquele profissional. Parece que agora tem. E se tem, o cidadão espera, é claro, uma solução. Não vai ser uma solução maravilhosa, porque o trânsito da cidade, as vias são bem antigas, bem complicadas, mas pelo menos para tirar esse sufoco realmente que o cidadão passa, principalmente o cidadão que está dentro do ônibus, sem ar-condicionado, né, aquele aperto tremendo, para todos é ruim. Mas o cidadão que está dentro do coletivo passa um sufoco maior do que quem está dentro de um veículo, né, com um ar-condicionado ou num conforto melhor. Então, Vossa Excelência lembra com muita propriedade. Eu parabenizo Vossa Excelência por isso. Obrigado, vereador Edson Flávio. Então, que nós possamos, de repente, quem sabe, numa ocasião bem próxima, a gente trazer até aqui o superintendente da Altran, né, trazer isso aqui e levar à tona a discussão em questão desse trânsito, que são coisas que eu venho observando isso, que parece, não vou dizer que vai trazer uma solução definitiva, que realmente é muito difícil, é um volume muito grande de veículos, né, e as vias são pequenas, mas, de repente, ameniza um pouco, vereador Vanozinho, ameniza um pouco o problema que nós temos. E a gente tem que rever outras situações. Eu estava observando aqui na praça, próximo à esquina ali do Banco do Brasil, que dificuldade o pedestre tem para atravessar aquela rua. Porque abre o sinal transversal, é carro de lá. Ou, do contrário, é carro subindo aqui e virando à esquerda. É preciso rever isso ali, porque há muita dificuldade naquilo ali para o pedestre atravessar. Então, são pontos que, às vezes, a gente que está andando na cidade quase todos os dias, então a gente observa isso. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que nos ajudasse e a gente, numa ocasião bem próxima, a gente pudesse convocar o diretor da Altran para que ele pudesse vir a esta casa, quem sabe a gente de uma parte, vereador, fazer um debate e levar isso à tona para a gente buscar soluções. Vereador Marcelo Veri. Vereador Márcio Damasio, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto na noite de hoje. E eu tomo a liberdade de fazer um registro. Todos sabemos que hoje é reverenciado e comemorado o Dia Internacional da Mulher. E além das questões relativas a trânsito, o tráfego intenso na nossa cidade, nós temos uma outra dificuldade específica que acaba afetando as mulheres, principalmente aquelas que elegantemente usam sapato de salto alto, que é exatamente aquelas ranhuras que existem nos paralelos e também as divisões entre eles. E eu já vi pelo menos umas 15 a 20 mulheres ficando presas na hora de atravessar uma rua, principalmente em frente a um sinal de trânsito, por conta disso. Com esse objetivo, nós apresentamos um projeto, como isso também afeta a população da terceira idade, pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Eu acabei intitulando o projeto, pelo primeiro grupo, chamando esse projeto de Faixa do Idoso. E que objetivo nós tínhamos com esse projeto? Que exatamente nas travessias, onde as pessoas circulam, principalmente próximo a sinais de trânsito, pudesse ser colocada uma camada de asfalto, exatamente para facilitar a travessia. Esse projeto foi aprovado já há alguns anos, até o presente momento não houve nenhum efeito concreto em relação a isso, mas quando Vossa Excelência aborda exatamente a questão do trânsito, do tráfego intenso, das dificuldades que nós temos na cidade, me remeto a esse projeto e aproveito aqui também para parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. E retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Estou concluindo, passar uma pequena parte, vereador Vanozinho, pode ser? Vereador, quando Vossa Excelência cita com relação ao general Osório, quando a gente fez aquela mudança com o projeto de levar até o Suspiro, e infelizmente não foi possível devido às obras da praça, o que ocorre na nossa cidade, que quando a cultura das pessoas, cidades de médio porte, é que as pessoas não aceitam certas mudanças. E você pega hoje no Rio de Janeiro e algumas cidades, você, quando erra um cruzamento, você anda quase 10, 15 quilômetros para poder fazer o retorno de volta. E aqui a pessoa não quer fazer isso. E quando a gente fez esse projeto de levar até o Suspiro, a gente ia fazer várias mudanças, como pegar aquela ponte ali, chamada ponte, aquela ponte perto do Clube dos 50, que ela ia ficar só mão entrando nela, quem sobe pelo Clube de Xadrez,
para poder os carros que viessem do Vale dos Pinheiros fazer o retorno lá. Mas, infelizmente, depois a gente saímos da Altran e não podemos dar prosseguimento a esse projeto de criar vias alternativas para que, principalmente no horário de pico, fizesse essas mudanças. Mas é importante ressaltar, vereador Márcio Damasio, que o que falta, principalmente na Altran hoje, é pessoal, porque tem um horário que você pode fazer mudanças com agentes de trânsito, dividir pista, como Vossa Excelência citou, da General Osório. Por exemplo, General Osório, no horário de pico, pode botar mão e contramão, sim, só para veículos pequenos, veículos leves. Pode ser feito. Só que você tem que ter toda uma infraestrutura de pessoa humana, de material humano, para que você faça isso. E, infelizmente, eu já disse aqui, a estrutura que a Altran tem, não dá para cuidar nem de olaria. Como é que vai cuidar da cidade toda? Então, você tem uma estrutura de, hoje, 14 agentes. Vereador, vou passar 2 minutinhos do meu tempo para você poder fazer a conclusão. Você tem uma estrutura de 14 agentes, que chega no final de semana, você tem que dar cobertura em eventos na cidade, nos distritos, por exemplo, tem que fazer toda uma situação que já de serviços normais, e você não tem como criar, aí, como Vossa Excelência cita, alternativas para que a pessoa saia dos engarrafamentos. Infelizmente, pode botar o engenheiro de trânsito que for lá, que se ele não tiver estrutura humana, ele não vai conseguir fazer com que o trânsito melhore. Não é resolver, não. Fazer com que melhore alguma coisa. Obrigado, vereador. Eu quero agradecer aos vereadores que nos apartearam, também o presidente que nos cede 2 minutos. Então, senhores vereadores, eu acredito que se a gente, num futuro próximo, né, convocasse, quem sabe, aqui o diretor lá da Altran, para que a gente trouxesse um debate mais acerrado aqui a esta casa e apontar, eu acredito que ele já tem isso em mente, mas apontar algumas alternativas para que a gente possa realmente trazer uma pequena solução para esse problema tão grande que hoje vem afetando a nossa cidade. Professor Pierre, rapidamente, nós estamos com tempo. É muito breve. Eu acho que uma coisa que Nova Friburgo não aproveita são os caminhos adjacentes. Me lembro que o próprio presidente sempre tocou na questão da Avenida Nossa Senhora do Amparo, avenidas rodoviárias. Nós temos vias, por exemplo, que cruzam aqui por trás, no Nova Suíça. Nós temos a Visconde de Itaboraí nas Braunas, que está buraco puro. Eu já oficiei a prefeitura, já pedi para tapar buraco. Até hoje a equipe de obras não tomou solução quanto a isso, embora tivesse se comprometido a fazer. Estou fazendo pedido mais uma vez aqui agora da Casa Legislativa para que possa recuperar essas vias. Nós temos as vias por detrás, lá de Olaria, que junta a Vale dos Pinheiros. Eu lembro o Vanozinho, à época na Altran, tinha essas ideias, mas não teve estrutura para que isso acontecesse, que ele precisa de outras secretarias. Conclua, por favor. Então, nós precisamos aproveitar melhor nossas estradas e nossos caminhos paralelos que podem desafogar o trânsito, entre outras ideias, uma vez que é uma parte curta. Então, congratulo pelo tema levantado por Vossa Excelência nessa hora livre. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Conclui minha fala nessa tarde. Vereador Cláudio Damião também dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Márcio Damasio até antecipou, coincidentemente, um tema que eu havia anotado para tratar desta tribuna, que é a questão do trânsito. Especialmente na reta de Conselheiro, as pessoas têm reclamado muito. Não estou aqui atribuindo culpa a A ou B. A questão é que esse problema ele precisa de um estudo e precisa de uma solução. As pessoas estão demorando para chegar aos seus locais de trabalho, têm dificuldade de locomoção, e é de responsabilidade da Prefeitura uma solução para essa questão. Conversando com o prefeito ontem, coincidentemente, fomos até o Paissandu, porque tem muita gente reclamando com relação àquele estudo que foi feito, àquela modificação, e não estou propondo que modifique, que transforme tudo de novo, não é isso, mas que se faça um estudo de fato para analisar se aquela mudança foi benéfica ou se ela traz mais prejuízos do que benefícios. Então, se as questões são
necessárias, né, de modificação, e há, certamente, por parte das pessoas, uma dificuldade, às vezes, de assimilar a mudança, é preciso que, depois da mudança feita, se faça uma avaliação para ver se ela, de fato, produziu o resultado que se esperava ou não. Então, o pedido vai nesse sentido. E, conselheiro, nós temos uma dificuldade, porque também é de responsabilidade não só do município, mas da RJ 116, alguns cuidados. E nós temos falado, vários vereadores já falaram aqui da tribuna, com relação à necessidade de uma melhor sinalização, de colocação também de guardas da Altran para que auxiliem nas travessias. As ruas transversais precisam ser melhor utilizadas, no sentido de favorecer a entrada e saída de veículos. É uma região extremamente perigosa. Aquele espaço e Conselheiro, onde se chega no município, em que entra para Conselheiro, onde tem o posto de gasolina, a subida para o Jardim Marajói, é um local muito difícil, muito perigoso. Em pronunciamento meu, há cerca de 2 anos, com relação a essa questão, a RJ 116 se manifestou explicando que seria necessária a remoção de alguns imóveis daquele local para que pudesse melhorar a visibilidade e favorecer a travessia com segurança dos pedestres. Então, a gente entende que não é uma solução simples. Mas nós também não podemos olhar o problema e ficarmos calados diante dessa situação. É preciso que haja as manifestações e, coincidentemente, o vereador Márcio Damasio levanta esse problema. Eu estou falando de Conselheiro, ele falou de outras localidades, Duas Pedras, aquele trevo é muito vereador, Vossa Excelência complicado. tem um tempo curto, mas eu queria 1 minuto. Vou lhe conceder, vereador. Olaria, hoje já tem engarrafamento no Olaria na chegada no Paissandu. Então, nós temos problemas e temos que buscar as alternativas. Foi informado que o novo secretário que cuidará dessa pasta é uma pessoa que conhece o tema. Então, conhecedor do tema, a gente aguarda que as propostas sejam apresentadas e as soluções sejam encontradas. Vereador Manuel Martins. Obrigado, presidente. Vossa Excelência já se referiu ao Conselheiro. Ao meu ver, o trevo de Conselheiro ali tinha que existir um sinal ali, porque realmente é perigoso. Outro lugar que é perigosíssimo também é o trevo de Duas Pedras. Ali ao lado da Volkswagen, tem hora que dificilmente o pedestre possa atravessar aquela rua, falta uma sinalização ali urgente. E eu vejo que os carros aumentam todos os dias. E as ruas da cidade é as mesmas de 50 anos atrás, então tornou o trânsito muito difícil. Muito obrigado, vereador. Por nada, vereador. Senhor presidente, um outro tema que me traz à tribuna também é um pedido. É uma análise com relação a uma questão e um pedido que eu vou fazer. A opinião pública se manifestou e tem se manifestado muito, a gente anda pela rua, e a reação das pessoas com relação à instalação de uma comissão processante foi algo muito positivo. As pessoas disseram da necessidade, esperavam que isso acontecesse, já cobravam de nós um comportamento, aliás, uma atitude com relação a essa questão, em razão do comportamento da autoridade máxima do município, em razão daquela tragédia, e a decisão foi tomada. Mas surge um problema. Surge um problema e aí eu faço o apelo ao vereador Marcelo Verli, gostaria de me dirigir a Vossa Excelência fazendo um apelo, no sentido de que as pessoas não estão entendendo, e a gente, eu acho que cometeu até um equívoco em não ter analisado a questão naquele momento, com relação a Vossa Excelência analisar o vosso impedimento com relação à participação na comissão. As pessoas nos perguntam com relação a isso, e, de fato, tem uma questão que pode, inclusive, trazer um prejuízo à comissão processante se alguém ingressar com uma ação questionando a participação de Vossa Excelência. Não falo aqui, vereador, não é uma questão pessoal, é uma questão de que as pessoas têm se reportado a nós com relação a essa questão. Vossa Excelência me concede uma parte, vereador? Pois não, vereador, eu vou conceder a parte, sim. E é uma questão que, se nós não trouxermos a esta casa e não trouxermos a Vossa Excelência para analisar esse aspecto, nós podemos ter a comissão processante sendo questionada judicialmente pela participação do vereador. Não vai aqui, vereador, entenda bem, nenhuma acusação, não é nada disso. É um fato de que Vossa Excelência foi citado numa das ações, inclusive com o bloqueio de bens. Como isso não é um processo, não há uma condenação, não é absolutamente nada disso, mas leva a uma situação extremamente esdrúxula, no caso de participação numa comissão processante. Eu acho que nós erramos de não ter
travado essa discussão na sessão que era oportuna para aquele momento. Mas se eu também não trago este tema, não trago essa discussão, eu vou estar sendo leviano. Porque as pessoas têm me perguntado, têm me questionado com relação a isso. Então, eu trago, problematizo com os demais vereadores essa questão e faço um apelo a Vossa Excelência no sentido de que analise essas minhas palavras, interpretando do ponto de vista da questão relativa ao impedimento, se assim por bem entender. E lhe concedo a parte, vereador. Vereador, agradeço a parte de Vossa Excelência, agradeço também pela preocupação que está embutida nas vossas palavras. E, na verdade, da mesma forma como Vossa Excelência se referiu a respeito das manifestações favoráveis, né, à abertura da comissão processante, eu também recebi muitas manifestações favoráveis ao meu posicionamento, as palavras que usei na tribuna, e entendo que essa casa ela tem, na sua plenitude, o processo democrático vigente. Vossa Excelência sempre foi um grande defensor desse aspecto. Se nós fôssemos abordar a questão do impedimento, nós também teríamos o impedimento dos 5 membros que compuseram a CPI. Também há jurisprudência que sinaliza que aqueles que estão inquirindo não podem participar de uma comissão processante. E Vossa Excelência aborda exatamente que seria uma questão que talvez tivesse que ter sido analisada anteriormente na sessão de terça-feira. Da minha parte, as pessoas conhecem a minha conduta, o meu trabalho, não há nenhum tipo de impedimento, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista ético e moral, até porque a minha conduta sempre foi retilínea e uniforme. Queria registrar que as minhas contas foram desbloqueadas já no final do mês de novembro, início do mês de dezembro, então essa informação que Vossa Excelência traz está um pouco atrasada, e não há nenhum impedimento nesse aspecto, porque se houver algum tipo de sinalização de impedimento, haveria então o impedimento dos 5 membros que compuseram a CPI, pessoas que participaram do governo, que são 3 vereadores, e os suplentes. Então, nós não teríamos nenhum vereador disponível para poder realizar a comissão processante. Então, a questão, Vossa Excelência problematiza com propriedade, vamos dizer assim, e aproveito para ampliar essa problematização que se torna muito mais ampla do que apenas uma questão envolvendo a minha pessoa, e agradeço a parte de Vossa Excelência. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu não sei quanto tempo ainda me resta do tempo da minha fala, mas eu queria responder em cima dessa questão. 1 minuto. Em 1 minuto que me cabe. Os vereadores que compuseram a comissão parlamentar de inquérito, até onde me cabe e me foi informado, não haveria nenhum impedimento. Não haveria nenhum impedimento. Nós não fomos partes em processo. Nós analisamos os fatos, os documentos e apresentamos um relatório. Essa é uma questão. Eu não quero entrar em outros pormenores, porque pode ficar parecendo coisas que são de ordem pessoal, como já tentaram afirmar com relação a esse tema, até porque é um tema extremamente delicado e espinhoso, mas eu só reafirmo a minha tese, a minha posição, de que acho que é uma questão extremamente delicada e peço uma revisão com relação a isso de parte de Vossa Excelência. Não vou nem querer entrar a fundo nesse debate e permitindo o contraditório e o espaço democrático, que é amplo e que muitas vezes eu não tive essa possibilidade de utilizar em tempos passados. Mas fico feliz que a gente tenha hoje a tribuna, tem uma casa legislativa em que as pessoas possam nos ouvir, porque isso acabava suprimindo o direito de manifestação dos vereadores no momento em que a democracia começa a ganhar áreas e legitimidade no Brasil de um período de ditadura que a gente quer ver sempre esquecido. Então, eu sou um democrata, sou um homem de debate, acho que as ideias devem circular, as opiniões, os contraditórios, então eu vou por esse caminho. E só para finalizar, senhor presidente, eu queria depois que a Casa se manifestasse com relação a um debate que aconteceu sobre plano de cargos e salários dos profissionais de apoio da educação municipal. Porque está veiculando uma informação de que a Comissão de Educação seria responsável por retardar a possibilidade de votação nesta casa. Pela informação que nós temos, a Comissão de Constituição e Justiça não tinha dado parecer. Esse documento não chegou, esse projeto não chegou à Comissão de Educação. Eu gostaria que a mesa, o presidente, se manifestasse com relação a isso, para que a opinião pública tivesse uma visão real dos fatos
e não uma visão deturpada por interesses políticos de que a Comissão de Educação estaria impedindo a votação ou criando obstáculos à votação de um tema de tamanha relevância e de tamanha importância, e que somos favoráveis, de antemão já se diga, mas que não é matéria da Comissão de Educação, é matéria do Executivo. Então, tentar distribuir e-mail, como foi feito pelo senhor Salarini, do CEP, afirmando categoricamente que essa votação vai se dar aqui na Câmara no dia 29. Conclua, que eu não por favor. sei se a mesa botou para votar. A Comissão de Educação não tem conhecimento, não discutiu, não avaliou, não reuniu, é no mínimo uma irresponsabilidade. É no mínimo uma irresponsabilidade, porque a Comissão de Educação esteve aqui, se reuniu, participou da audiência Mais um minuto, vereador. e Passo meu tempo. ouviu do senhor Salarini um posicionamento político equivocado, inclusive de fazer comparações extremamente ofensivas aos membros da Comissão de Educação que recentemente foram empossados, recentemente foram alçados ao cargo. Nós não estamos há muito tempo nesta função, assumimos agora. E temos tanta boa vontade, tão boa vontade com a discussão com o tema, que nos antecipamos para fazer uma análise, ainda que superficial, da discussão, para que pudéssemos participar da audiência, ajudando no sentido de trazer ao projeto algumas propostas que pudessem melhorá-lo, qualificá-lo, ou se as propostas não forem válidas, que sejam desconsideradas. Isso eu entendo que é um cenário democrático. Mas me parece que o senhor Salarini não é democrata. Joga na rede informações falsas, aproveitando o momento político e vendendo um peixe estragado para as pessoas. Ele devia ter consideração com a sua classe, devia ter respeito pelas pessoas, mas não tem. Então, se ele honra aquela calça que ele veste, que ele vem aqui para dizer para as pessoas a verdade. Não vem iludir servidor público no momento eleitoral para ganhar voto, não, que isso é covardia. Isso é covardia. O plano de cargos e salários está aí, rolando há um tempão. Agora ele acha que no dia 29 vai votar porque ele participou de uma audiência e disse que vai votar pela cópia. Ora, quantas vezes eu tentei votar projeto pela cópia que não consegui? Quantas vezes foi embarreirado? Agora, o tema é importante, é relevante. O servidor merece aumento. Mais do que isso, merece consideração. Mas o plano tem que ser adequado ao interesse do servidor, não ao interesse do político. Se for para atender ao interesse do político, é bom que encha essa casa de servidor para entender para que lado a bola está rolando. Porque depois não vai reclamar dos prejuízos no contra-cheque, para não ser manipulado por falsos profetas. O camarada vem aqui para vender um peixe estragado, fazer uma profecia equivocada e enganar as pessoas. Ele tenha responsabilidade. Estava aqui o Conselho de Educação, participaram outros membros do CEP que não comungam daquela prática equivocada adotada pelo seu Salarini, que coloca no e-mail uma incitação a uma reflexão equivocada dos servidores. Conclua, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador professor Pierre, também dispõe de 8 minutos. Só informar o vereador Cláudio Damião, segundo a secretaria, o projeto encontra-se na CCJ, tramitando na CCJ, e eu vou fazer até uma sugestão ao prefeito Sérgio Xavier, que se ele tem conhecimento do projeto, que o projeto tramita aqui através de encaminhamento de outro governo. Eu queria saber se ele tem conhecimento na íntegra, porque qualquer ação desse governo afastado, para mim, é suspeito. Toda e qualquer ação do governo afastado, licitação, projetos, todos eles estão sob suspeição. Então, faço a sugestão que o prefeito solicite à secretaria o projeto para uma melhor análise. Mas só para informação que o projeto não está na secretaria para votação, não haverá pressão em cima da presidência de nenhum vereador, soube que foi falado isso na audiência pública, não haverá, eu não trabalho sob pressão, devem estar muito enganados, o vereador que comentou sobre isso, não vai ter votação sob pressão. E a casa vai analisar agora cessão do espaço para determinados assuntos, porque não vou admitir que pessoas venham aqui sem a menor capacidade para discussão para agredir nenhum dos senhores vereadores. Isso vai ser discutido internamente, mas já deixo
Adiantado que nós vamos analisar agora a sessão do espaço da casa. O vereador professor Pierre dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores, eu também gostaria de levantar uma reflexão dentro da mesma linha que, em segundo plano, apontou o vereador Cláudio Damião. Também não vai nada contra a questão pessoal, uma reflexão. Nós temos na Constituição da República, no artigo 37, esculpidos os princípios da moralidade e da impessoalidade. Eu gostaria de levantar uma reflexão. A Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como a Comissão Processante, uma investigou, a outra faz um julgamento. Elas versam sobre atos passados. Ora, no momento do ato passado, o vereador Marcelo Verli estava na posição de secretário de Educação. Assinava os documentos, bem como requisitava os documentos, os processos. Era requisitor dos procedimentos, algo totalmente legal dentro do processo. Hoje, a situação, ele volta ao Legislativo, Vossa Excelência volta ao Legislativo. Como é que pode alguém que assinou documentos, requisitou documentos, fazer o julgamento sobre os próprios documentos de sua lavra? É essa que é a indagação e a reflexão. Como julgar um documento próprio? É essa a questão do processo de impessoalidade e de isenção. É mais ou menos como se uma pessoa que tivesse dentro de um processo em análise fosse jurado de um processo correlato em que ela tivesse num processo de avaliação. Do ponto de vista disso, é complexo. A posição era a posição executiva. A posição relativa, eu vou conceder uma parte, Vossa Excelência. A questão relativa à Casa Legislativa, inclusive a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma função de fiscalização, é natural do vereador. O que chama a atenção é um processo reflexivo, vereador. Pelo amor de Deus, entenda dessa forma, que é algo que, do ponto de vista até mesmo moral e ético, eu acho que tem algum tipo de reflexão sobre isso, né? Como avaliar um próprio processo em que eu fui autor. Nós temos isso, que é uma coisa absurda nos conselhos brasileiros, que os conselhos, na sua grande maioria, são presididos pelos gestores. E os conselhos servem a fiscalizar a administração. Como é que pode se haver autofiscalização? Há um contrassenso nesse processo. No que diz respeito de membro da CPI não poder fazer parte, há entendimentos controversos na jurisprudência. Há controversão sobre isso. Inclusive porque o vereador tem por essência fiscalizar. À época, Vossa Excelência estava na posição de executar. Comparando um membro da CPI com a posição de Vossa Excelência como executor à época, nós vemos claramente que o membro da CPI mantém o seu processo de fiscalização numa comissão processante, que é incumbência da Casa Legislativa, tal qual uma CPI é incumbência da Casa Legislativa. Agora, executar é uma outra função, tanto é que é um outro poder. É distinto, é poder executivo. Se a Casa fiscaliza o poder executivo, como pode alguém, à época, no poder executivo, nesse momento ocupando o cargo de legislativo, fiscalizar-se a si mesmo? Embora a denúncia seja objeto para Demerval, não é Vossa Excelência. Isso é deixar bem claro. Vossa Excelência não está sendo investigado pela comissão processante, e nem vai ser investigado. Cabe aqui a questão ao denunciado, que é Demerval Barbosa Moreira Neto. Isso tem que ficar bem claro a título de justiça. Mas o que realmente chama a atenção, e a opinião pública chamou a atenção, é porque nos documentos que estão apensados à denúncia, são documentos de lavra de requisição de Vossa Excelência. Então aparece uma noção de vício nesse sentido, que me parece muito mais fático do que propriamente um membro da CPI, porque ele estava na sua função legislativa lato sensu, literalmente, plena, totalmente plena. Então, é essa reflexão que também a gente tem que procurar fazer, para que depois a comissão processante não possa sofrer algum tipo de dano e de questionamento
nesse sentido, uma vez que, nesse viés, não há controversão no processo. Né? Também há de salientar, é um processo de inquérito, embora a Justiça já tenha colocado, Vossa Excelência, como bem disse, teve os bens bloqueados, mas Vossa Excelência está na posição de réu de um dos processos relativos àqueles que compõem a denúncia. Então, é um outro contrassenso dentro desse procedimento. Então, são reflexões que nós trazemos para que a opinião pública tenha nos cobrado isso também. A opinião pública tem visto como é que pode, então, essa situação não teria uma contaminação da comissão processante? Parece que, de fato, há. Não entendo pela jurisprudência, pelo viés da jurisprudência que aponta, não há nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso, impedindo o membro da comissão parlamentar de inquérito de integrar uma comissão processante. Pelo menos desconheço isso. O que fere mais o processo constitucional? Não vejo que um membro da CPI estaria ferindo o princípio da impessoalidade. Mas, no momento em que Vossa Excelência tem assinaturas, tem vontade própria sobre processos que estão sob investigação, acreditamos que aí existe uma quebra do princípio da impessoalidade. Né? Você deu a parte a Vossa Excelência que solicitou. Vereador professor Pierre, na mesma linha do que falei com o vereador Cláudio Damião, também gostaria de agradecer pela preocupação de Vossa Excelência. Tenho absoluta convicção dos nobres objetivos que permeiam vosso discurso na noite de hoje. E esse tema moral e ética me é muito precioso, muito querido, sendo inclusive professor da cadeira Poder, Liderança e Ética no 8º período do curso de Administração da Universidade Cândido Mendes. E esse debate, embora circunscrito a uma questão factual nesse momento, levanta outras questões importantes, até mesmo do quantitativo de vereadores que compõem essa casa. Porque, na verdade, existe um movimento contrário à ampliação do número de vereadores, e eu reitero e retorno à tese, e respeito à tese de Vossa Excelência, de que, na verdade, se nós fôssemos considerar todas as possibilidades de impedimento moral e ético, e talvez até legal, ainda não, embora não haja ainda pacificação no nosso país em relação nem ao que a Vossa Excelência disse, nem ao que eu estou dizendo nesse momento, há controvérsias, há pontos de vista diferentes. Na verdade, a maior parte da casa estaria impedida de participar da comissão processante. Tanto os 5 membros que participaram da CPI, quanto os membros suplentes, quanto aqueles que participaram do governo, ainda que não tenham praticado nenhum tipo de ato ilícito. Então, essa questão da composição do Legislativo é de extrema relevância e importância e sinaliza realmente problemas como esse que Vossa Excelência aponta numa direção e que eu interpreto de uma outra forma. Gostaria apenas de lembrar que a democracia ela realmente precisa imperar nessa casa, ainda que haja pontos de vista diferentes, ainda que haja posicionamentos distintos, no momento em que se aprova uma abertura de comissão processante. E, quando falo de forma democrática, foi efetivamente de forma democrática, porque foi colocado em votação. 9 legisladores votaram a favor da abertura e 2 vereadores votaram contra a abertura. Aí há um outro questionamento. Os vereadores que votaram contra poderiam ou não participar? Na verdade, então, apenas aqueles que votaram a favor poderiam participar, isso não respeitaria a democracia. Mas esse tipo de questionamento eu acho importante também ser levantado. Considerando que existe uma legislação, e Vossa Excelência é um grande defensor da legislação, o que houve nessa casa? A Procuradoria da Câmara orientou a composição dos blocos partidários, respeitando as mesmas composições que foram feitas no início do ano, e foi feito um sorteio público, filmado e exibido, acredito, pela TV Zoom, logo após o encerramento da sessão. E nesse sorteio democrático e público, o vereador Edson Flávio, vereador Manuel Martins e vereador Marcelo Verli foram sorteados. Então, do meu ponto de vista, não há nenhum tipo de impedimento. Eu já vou finalizar, senhor vereador, e dizendo que eu acredito no processo jurídico, na ampla defesa, no contraditório, e sou absolutamente favorável, por exemplo, à lei da ficha limpa,
que, na verdade, nós sabemos que a condenação em segunda instância por colegiado pode impedir uma candidatura. Sabemos que contas eleitorais rejeitadas podem também impedir candidaturas. Contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado podem impedir candidaturas, desde que seja respeitado o devido processo legal. Eu gostaria aqui até de me solidarizar com Vossa Excelência e falo de coração, olhando nos olhos de Vossa Excelência. Eu acho de absoluta injustiça a decisão que foi tomada contra o senador Cristóvão Buarque, que eu tive acesso às semanas passadas, uma pessoa proba, séria, íntegra, com valorosos serviços prestados no nosso país e que hoje enfrenta problemas por conta de uma questão menor, provavelmente fruto de perseguição política. Doeu o meu coração porque é um homem sério, um homem que faz parte da história do nosso país. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer a parte de Vossa Excelência e só fazer um questionamento. Nós temos que ter um cuidado quando nós falamos em opinião pública. Opinião pública é uma coisa muito séria. Para você poder falar a opinião pública, você tem que estar baseado em pesquisas, preferencialmente em pesquisas registradas. No meu ponto de vista, a opinião pública também sinalizou vários aspectos importantes ao longo desses últimos tempos. E respeito as palavras de Vossa Excelência e agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador. Só que compreendo as posições, respeito, mas a questão está acima. O processo democrático foi respeitado, mas é uma questão que antecede. Foi como eu discuti. Não pode o executivo, num processo de retrocesso, de tempo, que é uma volta ao tempo, há uma investigação do passado, se autofiscalizar. A reflexão é essa. Existe um processo de autofiscalização e de contemplação de um próprio procedimento do qual participei. É esse que é o ponto de reflexão e que eu acho que deve-se ter, né, de pensar como é que eu me coloco numa posição de atestar sobre algo em que eu participei, do qual eu opinei. É isso que é esquisito em termos de fiscalização, em termos do processo. Era uma função executiva, ao passo que estamos numa função legislativa. Por isso, acho que há uma distância muito grande entre ser membro da CPI e ter sido membro do Executivo. É uma distância abissal, porque são poderes distintos e são situações totalmente distintas. O que, no meu modo de ver, entraria dentro do artigo 37 da Constituição, no seu caput, princípio da impessoalidade, princípio até mesmo da moralidade, dentro desse viés de autoanálise. É um ponto de vista, é uma análise que eu entendo que a gente tenha que democratizar e tenha que levantar o questionamento e levantar a reflexão, porque realmente isso não está caindo muito bem. Não caiu bem dessa forma de como as coisas estão se conduzindo na composição, o que pode vir a prejudicar a comissão. Conclua, por favor, vereador. Então, senhor presidente, eu concluo fazendo essa recomendação, essa reflexão, né, até mesmo o bem de Vossa Excelência. Até mesmo o bem de Vossa Excelência, que pode haver algum tipo de situação de desequilíbrio nisso em relação a esse tipo de posicionamento. Obrigado, senhor presidente. Passar a presidência para o vereador Manuel Martins, para que eu possa utilizar aí meus 6 minutos. Pois não, presidente. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje estive um programa de rádio em Conselheiro Paulino e após ao programa, com alguns ouvintes ligando, fazendo a reclamação a respeito da empresa Embromar, que vem prestando mau serviço à população de Conselheiro Paulino, está embromando, e a empresa vem trazendo graves prejuízos à população, aos comerciantes e às crianças de Conselheiro Paulino. Aquela obra que está paralisada ali perto do Tio Dongo, onde existe uma creche, onde existem vários segmentos de comércio, e os comerciantes não têm mais aonde recorrer de tanta reclamação, vereador Vanozinho.
uma poeira constante, um trânsito infernal. As pessoas estão utilizando as duas faixas da via como se fosse uma faixa só. O Campo do Friburgo virou uma avenida. O Campo do Friburgo virou uma avenida. Os muros estão caídos ali por causa da época da tragédia. E quando está engarrafado, os carros entram por ali e saem lá na Avenida Brasil, que está até asfaltado aquele trecho ali, onde vai até a Igreja Batista do Prado. Para fugir do engarrafamento, as pessoas criaram a Avenida Campo do Nova Friburgo Futebol Clube. Eu, mais uma vez, solicitei ao prefeito providências, ou que a empresa seja desabilitada, ou que a empresa seja enquadrada para que termine o serviço. Já prestaram aquele mau serviço na Praça de Conselheiro Paulino. Os bancos faltando acabamento, sem um espaço com a mesinha para os idosos olhando no final do dia, jogar uma dama, um baralho. Fizeram bancos compridos para tudo que é lado. Sem caiação do poste, como diz o vereador Marcos Medeiros, sem acabamento, e a Praça de Conselheiro Paulino foi entregue dessa maneira para a população que sofre há anos, com falta de um governo forte e presente em Conselheiro. Isso não de agora, não dos últimos governos, não desse governo afastado, não do governo Heródoto, mas do governo Saudade, que quer voltar, que teve 8 anos e não fez nada em Conselheiro Paulino, que inaugurou uma creche no último dia de governo Saudade, que inaugurou uma creche no último dia de governo, fizeram festa para inaugurar a creche do Jardinlândia, que está fechada até hoje. Que já se passaram 3 secretários de educação, 3, professora Ledi, vereador Marcelo Verli, e agora o senhor Ricardo Lengruber. E nenhum dos 3 tiveram comprometimento com Jardinlândia e com o Jardim Ouro Preto. A creche comprada pela Saudade Braga por 160 mil, hoje abriga uma família, que eu quero saber qual foi o agente público que autorizou essa família estar lá. Como também na creche em Varginha. A população de Conselheiro está cansada desse abandono e dessa falta de compromisso. Vereador, me concede uma parte, vereador? Vereador, meu tempo hoje é curto. Na próxima sessão, 20 segundos. Vereador, bem breve, um minuto. Serei bastante breve. Na verdade, nós deixamos um direcionamento ao setor de infraestrutura que fizesse todos os levantamentos necessários para que a creche do Jardinlândia pudesse se tornar habitável por crianças, utilizável, né, que realmente atendesse às demandas. A nossa parte foi feita, espero que tenha continuidade. Obrigado. O vereador deixou tanta coisa pronta que a gente está vendo tudo parado, que o vereador deveria rever os seus discursos. Porque, segundo informações, o vereador discursa de um jeito e a situação se encontra em outra, ou deixou de outra maneira. Mas não vem o caso agora. Eu só queria que alguém tivesse um compromisso com Jardinlândia e Jardim Ouro Preto. Porque se pagar 160 mil num imóvel para ficar fechado, 350 mil no imóvel aqui ao lado, para ficar cedido para órgãos do governo do Estado, e a gente precisando, e o senhor sabe disso, mais do que ninguém, precisando de vaga em creche, e quase 500 mil investidos, e com criança sem vaga em creche, criança sem merenda, isso é uma vergonha. É uma vergonha que a população de Nova Friburgo tem que aprender com os últimos acontecimentos. E que nessa eleição
Não deixe ser enganado por promessas vazias. Promessas vazias de um deputado estadual que, na hora de votar um salário mínimo, faz a opção pelo menor valor. Promessas de um deputado estadual que coloca seu nome agora para prefeito, deputado Rogério Cabral, e me vota no aumento das barcas SA, onde muitos filhos de friburguenses estudam em Niterói e precisam de utilizar a barca. E nem por isso, porque ele é deputado estadual. Ele tem que defender o estado do Rio de Janeiro. E vota no aumento das barcas, deputado. Se o senhor for prefeito, qual será o primeiro ato, deputado Rogério Cabral? O aumento da FAO, da passagem? Votou no aumento da barca, o deputado Rogério Cabral. O deputado Glauber, em 3 opções de salário mínimo, vota no menor. Que representantes são esses? Que querem voltar ao poder, que querem voltar à prefeitura municipal. Então, o povo de Conselheiro merece atenção, carinho e respeito. E isso, o Poder Executivo vem faltando há muitos e muitos anos. E espero que o prefeito atual, o prefeito Sérgio Xavier, tenha esse compromisso com a população de Conselheiro Paulino. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu devolvo a palavra ao nobre vereador, presidente Luciano Faria. Próximo vereador, vereador Reinaldo Rodrigues, dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou voltar a falar aqui da sessão anterior. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o vereador Marcelo Verli e o vereador professor Pierre pelo brilhante discurso, pela brilhante defesa, né? Um falando contra, outro a favor da comissão processante. Eu acho que isso só engrandece a Câmara. Eu tenho o vereador Marcelo Verli como uma pessoa inteligentíssima, um excelente vereador, uma pessoa inteligente, um excelente gestor, fez um trabalho maravilhoso na educação, assim como o professor Pierre também, um vereador inteligente. E isso só engrandece a nossa casa. Eu acho que as divergências são normais. Eu, durante todos os meus mandatos, passei por muita coisa. Na verdade, eu tive sempre uma posição bastante definida das minhas convicções. E sempre, mesmo quando fui líder da situação, pedi ao prefeito para que não votasse contra nenhum requerimento de informação, porque eu acho que a gente tem que levar realmente a nossa comunidade, a nossos amigos, a nossos eleitores, a verdade. Logicamente que, nos mandatos em que participei, muitas das vezes saí da Câmara até levado por camburão, porque iam pessoas para a Câmara fazer pressão com os interesses pessoais, principalmente na época do ex-prefeito, né, o senhor Paulo Azevedo. Foi aberta algumas CPIs que não chegaram quase que a conclusão nenhuma, que esse não é o objetivo da CPI, o objetivo da CPI sempre é esclarecer as dúvidas, e não votaria em nenhuma CPI que não tivesse fatos concretos. Por isso, aqui nessa casa, a CPI foi aprovada por unanimidade. E naquela ocasião, quando o vereador Cláudio Damião tentou abrir uma CPI, como não tinha ainda fatos concretos, a gente colocou, só que não tinha evidência, vereador. A gente colocou e nós aprovamos a CPI. Bem, a gente passou por isso tudo, a gente assistiu uma cassação do ex-prefeito Neuci da Silva, que não passou por esta casa, né? E, na verdade, se eu me deixasse levar pelo coração, com certeza, talvez eu votasse contra, exatamente pelo prefeito Dermeval, ser meu amigo particular, tenho maior admiração pelo Dermeval, pela sua família, tenho uma amizade com ele muito grande, mas nessa hora pesa realmente o seu compromisso com a verdade. Eu, sinceramente, espero
realmente que o prefeito Dermeval ele possa provar a sua inocência. Acho que ele possa ter sido envolvido, porque tenho certeza que o prefeito é uma pessoa de boa índole, gosto dele, tenho o maior respeito por ele, mas eu não podia de forma nenhuma votar de forma contrária, até porque a gente não está votando aqui nenhuma cassação. Nós acatamos o documento que foi enviado à Câmara para se formar a comissão processante. Eu espero que o prefeito realmente possa fazer a sua defesa, possa realmente provar a sua inocência, é o que eu espero. Lamento realmente tudo que está acontecendo, mas volto a dizer, se votasse com o coração, com certeza votaria contra. Como votei com a razão, eu acho que a razão tem que estar na frente disso. Eu acho que o prefeito, ele tem lá tenho certeza que ele tem os seus advogados, que com certeza vai tentar de todas as maneiras provar a sua inocência, e eu espero que realmente isso possa acontecer. Pois não, vereador? Vereador Reinaldo Rodrigues, primeiramente eu gostaria aqui de declarar minha profunda admiração por Vossa Excelência. Membros da minha família, ao longo da vossa história política, tiveram a honra de poder sufragar o nome de rei. Quando falo nome, porque não era nem número, né? Era uma situação bem diferente. O nome de Vossa Excelência, que ao longo desses diversos mandatos se notabilizou sempre por estar ao lado do povo. Então, quando Vossa Excelência ocupa a tribuna e faz um elogio ao nosso trabalho, só me resta devolver com agradecimento e com admiração que sempre existiram desde que eu comecei a ouvir o nome Reinaldo Rodrigues, e sempre ouvindo como um nome que nunca se omitia das questões mais importantes da nossa cidade. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, foi feito um comentário a respeito de vagas em creche, eu aproveito para fazer uma abordagem breve sobre isso. Eu deixei 3 processos abertos para a construção de creches do programa Pró-Infância do governo federal, da presidenta Dilma, do ministro à época Fernando Haddad. Em abril nós estivemos em comitiva à cidade de Brasília, onde foi feita a assinatura da documentação, e como os recursos demoraram a chegar, nós retornamos em outubro, fui ao FNDE pessoalmente, e poucas semanas depois esses recursos foram liberados. São 3 creches de grande porte, com toda a infraestrutura adequada, projeto arquitetônico próprio, uma para ser construída na Vila Nova, uma em São Geraldo e uma no Nova Suíça, atendendo inclusive a uma reivindicação antiga do vereador Edson Flávio Coelho. E parte dos recursos já estão depositados na conta da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo desde o ano passado. Só falta agora acelerar os processos para que efetivamente essas construções possam ser iniciadas. E agradeço a parte e parabenizo a fala equilibrada de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem que agradecer, porque eu estou falando realmente do fundo do coração. Eu quero dizer até que as pessoas têm que avaliar muito. Por exemplo, o vereador Marcelo Verli e o vereador Vanor, vereador Marcelo Verli e o vereador Vanor, a comunidade tem que fazer esse tipo de avaliação, e que vou dizer agora, porque tiveram a coragem de vir aqui, sentar e votar contra ou votar a favor, então merece respeito. Eu, durante todos os meus mandatos, eu nunca me omiti de nenhuma votação. Fui ameaçado diversas vezes, né? Fui muitas vezes, como disse aqui, saí de lá escoltado, porque pessoas que tinham interesses pessoais iam para lá para fazer pressão. Não tenho medo de pressão. Voto sempre com minha consciência, vou sempre votar desta forma. Tanto, vereador, que o que eu vou falar aqui hoje a respeito do aluguel social, talvez alguns políticos não tenham coragem de falar no ano eleitoral. Eu estou vendo essa questão do aluguel social, e hoje a gente estava conversando aqui com o secretário no gabinete, e ele disse lá que o aluguel social, apenas o Estado está pagando aluguel social. A minha opinião sobre o aluguel social sempre foi o seguinte: quem tinha um imóvel e perdeu o seu imóvel na tragédia, logicamente que essa pessoa teria que receber o aluguel social, porque ele perdeu o seu imóvel, ele não pagava aluguel. Agora, se ele tem mais de um imóvel, tudo bem, ele sai de um imóvel e vai para outro. Agora, quem já pagava aluguel, eu não entendo, porque se você paga aluguel aqui, você paga ali na frente. Então, as pessoas assumem um tipo de compromisso que depois não podem cumprir. E tem centenas de pessoas esperando o aluguel social da prefeitura, que não vai acontecer, porque a prefeitura não tem recurso para isso.
E hoje eu até perguntei ao secretário se ele não teria condição de essas pessoas que estão esperando aluguel social, se teria condição de fazer uma avaliação e ver essas pessoas que estão precisando do aluguel social e colocá-las no aluguel social do Estado. Porque se a prefeitura não tem recurso para isso, como é que as pessoas ficam nessa esperança toda a vida? É, mais uma vez, vender ilusão? Então, eu acho que essas coisas têm que ser ditas. Essas coisas precisam ser ditas, precisa ter coragem. Talvez alguma dessas pessoas que possam estar me ouvindo, que pagava aluguel, que hoje estão esperando aluguel social, vai ficar chateado comigo, não vai votar em mim, vai fazer campanha contra mim, mas eu tenho que ser sincero. Eu acho que quem tem um imóvel, perdeu o imóvel, tinha um imóvel, perdeu, ele não pagava aluguel, eu acho que o aluguel social é muito justo. Agora, essas pessoas que já pagavam aluguel, eles vão pagar aluguel em outro lugar. Agora, a prefeitura tinha que fazer o quê? O poder público tinha que fazer o quê? Restituir a mobília da casa, né? Reestruturar toda a sua casa. Agora, o aluguel, com certeza, eu acho que o justo seria quem perdeu o seu imóvel, quem tinha um imóvel e perdeu. Quem paga aluguel aqui, paga aluguel ali. Então,